Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, minhas amigas que querem ficar ricas em 2024. Vocês estão no Clube do Livro, o poder da autorresponsabilidade. E aí, como que tá a autorresponsabilidade de acordar às 6:30 da manhã, talvez, e às 7 horas da manhã estar aqui com a gente no Clube do Livro? A gente tá aqui no capítulo 5. Nós estamos no capítulo 5. E aí nós vamos para o caso real 2. Né, que ontem a gente falou do e se, o quanto que ele é prejudicial. Um professor universitário me relatou: meus resultados poderiam ser melhores se os alunos fossem mais interessados. Não depende só de mim. De que adianta eu explicar o conteúdo e pensar em um bom cronograma de atividades se eles não se interessam? Não veem utilidade na minha disciplina, tampouco se esforçam? Eu ouço isso sempre, gente. Se realmente eles mudassem e participassem mais dos exercícios em sala, as notas da turma toda melhorariam. E quem sabe veriam que a matéria nem é tão difícil assim. Após o método CIS e algumas sessões de coaching, o discurso e o comportamento dele tornaram-se completamente diferentes. Vocês viram? Não é só a gente estudar, mas é sim tratar as nossas feridas, traumas e etc. Né? Eles diferentes, ele passou a dizer coisas como: percebi que eu estava relapso e omisso. Dava as aulas sempre do mesmo jeito há quase 2 décadas e esperava que o resultado fosse diferente. Meus alunos de fato são muito bons, inclusive tenho bastante sorte, pois são curiosos e trazem coisas novas para que eu também aprenda. Eu que estava infeliz com minha carreira e acabava descontando neles, com cara fechada, não recebendo suas contribuições com bons olhos, e também sendo arrogante por achar que eu sabia bem mais do que eles. Em vez de culpá-los, eu deveria ter tido a coragem de ter me demitido há muito tempo, em vez de estar prejudicando os alunos. Eu deveria ter feito melhor. Trazido slides novos, livros novos, uma nova didática. Diversas vezes eles tentaram me falar isso, mas eu vi apenas como prepotência e infantilidade. Dessa vez vou tentar não somente dar aulas, mas mudar a vida de cada um deles em sala, inspirá-los a serem profissionais e pessoas melhores. E crescerei também, com o que eles me passarem. Feedback é importante e nada melhor do que receber de quem te vê quase todos os dias. Decidi não me justificar mais. Hoje acho até cansativo fazer isso. Além disso, eu vou agir mesmo que não saiba se é a direção certa. Mas agirei, preciso recuperar todos os anos perdidos. Em menos de um mês, ele provou que sua nova filosofia era verdadeira e dava resultados. Em pouco tempo, os alunos notaram que ele estava mais feliz, que o ritmo da aula mudou e que aquele momento de aprendizado antes enfadonho passou a ser uma das horas mais esperadas da semana. Até ele próprio se surpreendeu. Para quem achava que a solução estava no outro, ou então em uma decisão, ele deu uma nova vida para aquela carreira que ele escolhera há tanto tempo abraçar. Então, vocês viram que foi primeiro o quê? Ele se tornou autorresponsável. Ele assumiu a responsabilidade dele e percebeu que sim, tem um pouco dos alunos, mas que tem a parte dele. E o que ele pode fazer com a parte dele? Mudar o material da aula. O que mais que ele pode fazer com a parte dele? Ele pode trazer coisas novas, né? Trazer livros novos, ouvir os feedbacks dos alunos para trazer essas novidades. Então, isso foi uma coisa que fez ele voltar a ter gás em dar aula. Então, assim, tá com desânimo, não tá dando certo o seu trabalho, você mudar de trabalho vai melhorar por algum tempo, depois vai cair na mesmice de novo.
É assumir a autorresponsabilidade e olhar para aquilo que você faz hoje e falar: como eu posso fazer o meu melhor aqui? Como eu posso tornar o meu ambiente melhor aqui, né? Eu tenho colegas que simplesmente colocaram uma plantinha. E aquilo tornou o ambiente delas melhores e isso ajudou com que elas trabalhassem melhor, né? Então, assim, é você descobrir o que você pode fazer para tornar o seu trabalho melhor e você fazer o seu melhor trabalho. Caso real 3. Um vendedor de uma concessionária de veículos de marca mundial, em um momento de desabafo, me falou: tudo nesta empresa é difícil. O salão de vendas é antiquado e muito apertado. A marca que nós vendemos está em declínio e nossa assistência técnica é a pior do mundo. Ela só faz piorar a situação. Como é que posso vender desse jeito? Ninguém deixa eu fazer meu trabalho direito. Paulo Vieira, quem precisa de treinamento e consultoria não sou eu, nem a equipe de vendas, mas os diretores. Ele continuou: se eu pudesse mudar a empresa, se eu fosse o gerente, de novo sim, ou o dono, aí sim tudo seria diferente. Mas com Deus não dá asas à cobra, não é? Então vou levando como ele quer. Para mim estava muito claro. Era um caso típico de um vendedor sem autorresponsabilidade. Um vendedor se sentindo injustiçado, vitimado pelo mundo, pelas circunstâncias e pela empresa, achando que todo o seu fracasso era provocado pelos outros e que não tinha meios de mudar a sua pobre existência. Depois de tanta lamúria e autocomiseração, já não aguentando mais, perguntei: há quanto tempo você está na empresa? Há 8 anos, ele respondeu. Quer dizer que você já fez muitos treinamentos e conhece tudo sobre esses automóveis? Duvido que alguém aqui entenda mais dessa marca e de vendas do que eu, afirmou ele de forma categórica. Então, por favor, me responda. Por que os novatos, jovens com muito pouca experiência em veículos e em vendas de carros, vendem mais do que você? Com toda a prontidão, como se já esperasse pela pergunta, ele respondeu em tom agressivo e vitimado. Se eles estivessem aqui desde o começo, estariam como eu, desmotivados e cansados de remar contra a maré. Escondendo minha impaciência com tanta autocomiseração, continuei o diálogo. Eu também ouço muito isso. Ah, se eu estivesse aqui igual eu, desde o início, ia tá igual eu. E por que continua nessa empresa há tanto tempo? Já que não concorda com as políticas internas, estratégias e estrutura física. O que o impede de buscar algo melhor, mais compatível com o seu potencial e estilo, já que você é tão bom? Por que não foi em busca de uma empresa que reconheça o seu valor e sua experiência? Ele ficou calado por algum tempo, olhou para cima em busca de uma resposta convincente, depois ficou com o olhar perdido no horizonte. Quando enfim olhou para baixo, já com a fisionomia corporal mais humilde, e seus olhos se encheram de lágrimas, então falou: na verdade, tudo está diferente. Antigamente os clientes eram fartos. Não havia tantas marcas competitivas competindo conosco. Era só Ford, a Fiat, a Chevrolet e a Volkswagen. Agora é uma loucura. Toyota, Renault, Peugeot, Honda, Mitsubishi, Nissan. São mais de 30, muitas delas com fábricas aqui no Brasil, fora todas as outras que são importadas. Na época em que o fundador tocava a empresa, não existia tanta cobrança, havia mais liberdade, era muito mais fácil vender um carro. Eram os clientes que compravam, bastava o vendedor estar atento e tirar o pedido. Hoje, os clientes são cada vez mais exigentes. É necessário um esforço muito maior e, para piorar, vem vocês da consultoria com essa história de pré-venda, pós-venda, prospecção, CRM, resumos de desempenho, quadros de metas, até prestação de contas de vendas adicionais existe agora. São muitas mudanças e não sei se sou capaz. Pelo menos ele admitiu que ele não quer mudar, né? Tem mudança,
Provavelmente ele procurou uma empresa nova, e a empresa nova ele já estava com essas mudanças. Nessa hora ele parou, refletiu um pouco mais e continuou. Acho que estou meio acomodado, talvez até viciado no passado. Não sou mais nenhuma criança, não sei se sou capaz de me adequar a tanta mudança. Com bastante emoção pela primeira vez, ele se permitiu refletir sobre sua vida profissional e seu futuro. Pensar sobre seus defeitos e falhas, sobre o que fazia e deveria fazer. Diante das colocações dele, falei: o começo de sua virada já começou a acontecer. Você foi capaz de olhar para dentro de si e usar a autoconsciência, enxergar o que está bom e o que está ruim, o que deve ser mantido e o que pode ser mudado. Parabéns! Tudo começou a mudar neste instante. Para dar mais ênfase à possibilidade de mudança, apresentei-lhe 2 pressupostos da programação neurolinguística. Ai, adoro programação neurolinguística. Pressuposto 1. Todos temos os recursos que necessitamos para prosperar e ser felizes. Sim, você tem os recursos. Eles estão aí dentro de você. Só que ninguém te conta. Entende? Pra você que gosta de teoria da conspiração, mas é verdade, gente. Você tem todos os recursos. Pressuposto 2. Se alguém pode, você também pode. Nossa, esse é o pressuposto eu utilizei para eliminar os meus primeiros 18 quilos. Eu falei assim, se a Silvia pode, eu também posso. E aí eu fui, me tratei, não foi gostoso. Fiz curso, também não foi gostoso. Foi desconfortável, sabe receber desconfortável? Foi desconfortável. Mas eu falei, se a Silvia pode, eu também posso. E aí eu consegui eliminar 18 quilos. E essa pessoa foi o meu exemplo, né? Eu chamo de amiga, porque ela foi o meu exemplo. Ela foi a minha amiga naquele momento. E eu agradeço até hoje por ela ter sido o meu exemplo. Ai, não peguei papel pra chorar. Então vamos para o próximo, né? O semblante começou a melhorar. A cabeça se ergueu, os ombros se projetaram para trás e um sorriso surgiu. Então ele perguntou: acha mesmo que posso ser um dos melhores vendedores da empresa? Se pessoas sem experiência podem, imagina você com toda a sua bagagem e vivência. Para que seu sucesso ocorra, porém, depende de apenas 2 coisas. 1. Continuar vivendo uma postura de autorresponsabilidade, reconhecendo o que você está vivendo. É o resultado de como tem pensado, falado, se comportado, trabalhado e encarado a vida. Manter a decisão firme de mudar a si mesmo para que tudo mude à sua volta. Então ele falou, continua vivendo a sua vida, agora com autorresponsabilidade, né? Reconhecendo os seus resultados, seus pensamentos, seus comportamentos. É você ser dono de si, tá? E mudar a si mesmo, para que tudo mude ao seu redor. Presenteei-o com um livro de minha autoria e um pouco tempo pude apreciar e me deleitar com uma nova pessoa surgindo, um novo profissional, um cabedal de mudanças que redirecionavam a vida dele, familiar, conjugal, social e até mesmo a saúde e a aparência física. Em conversas posteriores, ele me relatou que a ferramenta que mais usou foram as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Maravilhosa essa ferramenta. Responsabilize-se por sua vida. Aceite o desafio de usar sabiamente o livre-arbítrio que Deus lhe deu. E vá em frente. Sua vida e realizações esperam por você. Como poderás dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que estás no teu olho? Hipócrita,
Tira primeiro a trave do seu olho, então verás bem o cisco que está no olho do teu irmão. Lucas capítulo 6, versículo 42. E, gente do céu, vou confessar pra vocês. Me irrita pessoas que ficam apontando pros outros e achando o defeito dos outros. Porque isso é muito impresso em mim, esse parágrafo, esse versículo. Lucas capítulo 6, versículo 42. Tá, eu tô olhando que a pessoa tá mancada. Deixa eu olhar se em algum momento eu fiz essa mancada. Deixa eu olhar aí se eu tô fazendo também, né? Antes de eu pegar e sair julgando o outro. E isso serve também pra questão da correção, né, gente? Você aí quer corrigir todo mundo, você quer melhorar todo mundo, você quer salvar todo mundo. Você tá se salvando? Você tá se melhorando? Você tá se corrigindo? Se você não tirou a trave do seu olho, não se corrigiu, não se melhorou, não se curou, como que você quer que o outro faça? Faz primeiro com você. E já estamos no capítulo 6. As 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Essas 6 leis práticas, linguísticas e comportamentais, quando formadas em hábitos diários, trarão mudança na sua vida de modo que as pessoas ao seu redor perceberão que uma nova pessoa surge. Você verá novas oportunidades e possibilidades batendo a porta. Coisas muito boas acontecerão. Então perceba que a mágica da autorresponsabilidade chegou. Bom dia, Thaís! Então vamos para a primeira lei para conquistar a autorresponsabilidade. Se é para criticar, cale-se. Eu adoro essa. Tem gente que só critica. Vai fazer a sua parte, fica caladinho. Se é para reclamar, dê sugestão. E assim, tanto para crítica quanto para reclamação, é isso, dê sugestão. Tá, não tá bom a cor dessa parede. E qual que é a cor que você sugere, então? Entende? Não é só criticar. É dar uma sugestão. Não é só reclamar, né? Ai, a minha vida não tá boa. Dá uma sugestão aí do que pode ser feito. Se é para buscar culpados, busque solução. Eu também adoro essa. Gente, porque assim, é normal. A pessoa que critica, que fica reclamando, ela sempre tá buscando algum culpado. E ela não reconhece a autorresponsabilidade dela. Ela não reconhece a responsabilidade dela, né? Que ela tem 50% nisso que está dando errado. E aí, eu fico muito irritada, porque isso aqui ficou também impresso. Em vez de você ficar procurando o culpado, busca uma solução. Sabe por quê? Achar o culpado não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é achar uma solução. Então, como seria se você, em vez de perder tempo e energia buscando culpados, você gastar tempo e energia buscando soluções? Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Aquele negócio do ódio. Ó dia, ó céus, ó anos. É do Hard, né? Harv. Ó dia, ó céus, ó ano, ó vida. Será que vale a pena o seu ganho que você tem sendo a vítima? Será que você tem tudo o que você deseja sendo a vítima? Ou que você poderia ter muito mais se você parasse de ser vítima e assumisse a vencedora que você é? Eu conheço pessoas, a gente estava falando isso ontem sobre uma amiga. Ela é muito capacitada. Muito, 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 muito capacitada. Mas ela prefere se manter no papel de vítima. Ela consegue muitas coisas por se manter nesse papel. Mas a gente vê o potencial dela que ela poderia, conquistar muito mais. Mas ela prefere se manter no papel de vítima. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Eu sou neta de militar. E minha mãe, como uma boa filha de militar, ela falava assim: não justifique, vai e faça.
Então não tinha essa de ficar justificando a ordem, não. Tinha que ir e fazer. Isso, depois de muito tempo, eu entendi que veio lá do militarismo do meu avô. Meu avô devia ser uma pessoa assim também, que ele não gostava de justificativas, que ele dava uma ordem, era para ser executada e pronto, acabou. E eu aprendi isso. E não justificar, isso me ajudou muito no trabalho. Porque o chefe dava uma tarefa, eu não ia ficar justificando que estava tarde, eu não ia ficar justificando que era difícil, eu não ia ficar justificando que não deu nada pro Zé e deu 2 atividades para mim. Não, eu ia lá e fazia. Quando era uma coisa assim, por exemplo, tá tarde, eu falava assim, depois, com a programação neurolinguística, que antigamente ficava até tarde, me matava. Mas com a programação neurolinguística eu aprendi a falar pra ele, olha, já são tal horas, para fazer essa tarefa eu preciso de tanto tempo, então se eu fizer amanhã, eu te entrego no primeiro horário. E aí eu aprendi a negociar. E aí ficava tanto leve para mim e pro meu chefe que eu conseguia entregar as tarefas. Então, aprender com os erros é a melhor coisa, gente. Ficar justificando. Justificando eu em si, né? Justificando em si. Mas se eu tivesse tempo para estudar, aí eu ia conseguir passar no concurso. Ok. Se você tivesse tempo. E como você vai criar tempo agora para estudar pro próximo? Né? E se eu tivesse mais dinheiro, mais clientes, eu ia ter uma renda melhor. E como você vai fazer para ter mais clientes? Entende? Então, pegar essas justificativas e transforma em perguntas. Transforma em perguntas. Isso vai te ajudar a você começar a ter insights para aprender com esses erros. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos, né? Porque a gente quer julgar o outro, aí já vai julgar o caráter, julga um monte de coisa. Então, assim, julga o que ela fez especificamente. Então, por exemplo, o funcionário chegou atrasado, né? E aí, em vez da pessoa julgar, olha, hoje é terça-feira, o horário dele é de entrar às 8, ele entrou às 11. E ele já fez isso na semana passada 3 vezes, sem avisar ao chefe. As pessoas, tá vendo que eu julguei atitude e comportamento? As pessoas julgam o caráter. Aí fala assim, ele é um relapso mesmo. Ele não dá valor por esse trabalho. Eu nem sei por que ele tá aqui nessa equipe. Porque ele vive chegando atrasado. E pior, ele não respeita o chefe, porque ele nunca avisa pro chefe. Eu coloco tudo lá no grupo pro chefe saber, pra toda a equipe saber. Mas ele não faz isso. Quer dizer, você tá julgando todo o comportamento da pessoa. Já aconteceu isso lá na minha empresa. E depois a gente descobriu que a pessoa, sim, justificava pro chefe. Só que o chefe não contava pra gente. Era só isso. Então, em vez de você chamar a pessoa de mau caráter, de um monte de coisa, olha só o comportamento. Eu, como líder, quando eu comecei o curso de comunicação não violenta me ajudou muito também pra isso. Como líder, quando eu comecei a julgar apenas as atitudes e os comportamentos dos meus liderados, isso melhorou muito o desempenho deles. Porque aí eu pontuava e eles aí não tinham desculpa. Porque eu falava, segunda, terça, quarta e não tive notícia. O que tá acontecendo? Como que a gente pode fazer pra, quando você precisar, você me avisar? Porque eu conto com você. Eu preciso de você. Entendeu? Então eu tava expondo minha vulnerabilidade. Eu tava cobrando o funcionário não só por causa do horário, é porque eu contava com ele, eu precisava dele. Então, super indico para líderes que querem melhorar a sua liderança, faça um curso de comunicação não violenta. Lei 1. Se é para criticar, cale-se. No dicionário de língua portuguesa, criticar significa examinar um critério notando a perfeição ou os defeitos, mas significa também falar mal ou censurar algo ou alguém. Por favor, não me venha dizer que as suas críticas são construtivas e que o objetivo real é ajudar o outro.
Eu nunca vi em toda a minha vida alguém criticando o outro pensando sinceramente em ajudar. Como você se sente quando alguém te olha e com um tom de quem sabe mais do que você sobre o assunto diz? Então a pessoa já vai na questão do tom, né? Olha, vou fazer uma crítica construtiva, mas é para o seu bem. Bastam essas duas palavras, crítica e construtiva, serem pronunciadas que o semblante cai. O olhar baixa e a pessoa se prepara para a bordoada que está por vir. Se o foco e a intenção fossem de fato positivos, ela não faria uma crítica. Ela se calaria ou daria uma ideia. Diria algo em que o foco fosse o acerto, não o erro. Algo que colocasse o ouvinte para cima, não para baixo. Se você é daqueles que adoram criticar e analisar tudo e continua achando a crítica um mal necessário, experimente, em vez de fazer a crítica, dar uma sugestão ou ideia. Você verá que os resultados obtidos serão muito maiores e as pessoas farão questão da sua companhia e orientação. Algo que não acontece com os que gostam de criticar. Lembre-se, é muito fácil criticar. É muito cômodo falar do cisco nos olhos dos outros. Porém, isso impede de vermos a trave nos nossos olhos. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Nosso subconsciente passa a se responsabilizar pelos acontecimentos. E de forma mágica e inconsciente, as decisões e atitudes se tornam mais acertadas, proativas, maduras e, finalmente, mais produtivas. Então, assim, você como líder, quando você para de ser uma pessoa crítica e começa a ser uma pessoa que enxerga soluções e dá ideias, isso melhora a sua equipe. Você como colega de trabalho também, né? Então, por exemplo, você tá vendo que o fluxo lá da empresa não tá dando certo. E você aprendeu uma outra maneira. Você pode sugerir, olha, chefe, eu vi que esse fluxo, ele não tá funcionando muito bem. Ele poderia ser melhorado, né? Poderia ser mudado isso, isso e isso. O que você acha? A gente pode mudar esse fluxo? E muitas vezes a gente precisa primeiro falar com a nossa equipe, nossos colegas de trabalho, ver o que eles acham do fluxo novo. Se eles permitem essa mudança, aí sim a gente fala com o chefe. Porque aí tá falando uma equipe, não tá sendo só você que quer aparecer, e é muito mais fácil deles aderirem à novidade. Mas entende que é sobre você sair desse papel do crítico e ir pro papel da pessoa que colabora, né? Fazer por nós. E é interessante, gente, na constelação familiar sistêmica, o que a gente vê dessa pessoa que critica? Muitas vezes, na constelação familiar sistêmica, essa pessoa que ela é viciada em criticar é uma pessoa que não aceitou a mãe como veio, né? As mulheres, uma mulher dura, uma mulher batalhadora, uma mulher que não abraça, etc. E aí ela criticava muito essa mãe. E ao criticar muito a mãe, não receber dessa mãe como essa mãe é, ela aprendeu a criticar a vida. E aí nunca ninguém tá bom pra essa pessoa. Nos relacionamentos amorosos, essa pessoa normalmente não dá certo. Por quê? Porque nunca ninguém tá bom pra ela. Porque ela viciou na crítica. Quando ela vai, através da constelação, e cura esse relacionamento com essa mãe, ela cura todos os outros relacionamentos. E aí ela se abre pro amor. E isso não é só questão de relacionamento amoroso. Quando essa pessoa cura o relacionamento com a mãe, que hierarquicamente é alguém maior que ela, é alguém que manda. Meu pai falava muito isso. Aqui debaixo desse teto quem manda sou eu. Ela também cura o relacionamento com os chefes dela.
E isso abre para ela receber desses chefes da maneira que está vindo as ordens, os projetos, o modo de trabalhar. E isso permite com que a pessoa consiga aumentos, consiga novos cargos e seja reconhecida por esses chefes. Então, se você está com problemas na empresa onde você trabalha, tá na hora de você agendar a sua constelação financeira. E a gente vai parar por aqui e amanhã, 7 horas da manhã, nós vamos ler a segunda lei. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.